pouco nervoso, faz tempo que eu não prego. Normal, né? Né, Rafa? Amém. Irmãos, esse mês nós estamos estudando o Evangelho de João, né, um discípulo de Jesus. O pastor Zé começou domingo retrasado, né, falando sobre capítulo 1. E hoje eu vou dar continuidade nesse estudo e meditação e pregação do Evangelho. Eu vou falar em João 3. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em João 3. É um texto bastante conhecido. A princípio parece fácil falar sobre o Evangelho de João capítulo 3, mas não é tão fácil, né? Tem bastante coisa aqui. Eu confesso aos irmãos que eu rasguei um monte de papel e joguei fora e escrevi de novo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de resumir as coisas. Eu estava já em 10, 15 laudos. Falei, meu Deus, eu vou dar um estudo. O que eu faço? É difícil, mas espero que eu consiga passar um conteúdo bem importante para os irmãos. Que o nosso Rei e Mestre Jesus possa falar com você nesta manhã, tocar no seu coração, você possa sair daqui com um pensamento diferente, de viver melhor para Deus, para Jesus, e aguardar o seu retorno. Eu vou ler os versículos e eu vou pontuando algumas coisas que eu achei interessante, e vamos ver o que vai dar aí, né? Amém? O Evangelho de João 3 diz assim: pensando no tema, né, irmãos, que é vida em Jesus, somente nele nós podemos ter vida. O encontro de Jesus com Nicodemos, eu vou ler o primeiro versículo, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Quero pontuar aqui algo que eu acho importante, que Nicodemos, ele era membro do Sinédrio daquela época. O que era o Sinédrio? Era um tribunal religioso daquela época, onde se julgava questões religiosas. Jesus foi julgado tanto pelo Sinédrio quanto pelo tribunal civil daquela época, né, presidido por os romanos. E Nicodemos era membro desse tribunal. O versículo 2: e esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aqui também eu gostaria de pontuar alguma coisa com os irmãos. Existem muitas interpretações e comentários a respeito do porquê que Nicodemos foi à noite ter com Jesus. A gente vai ouvir várias interpretações que dizem que ele tinha vergonha, que ele foi à noite porque ele não queria ser visto com Jesus, porque ele era do partido dos fariseus. Mas eu achei uma interpretação bastante interessante e eu gostaria de passar para os irmãos. Naquela época, no período do Segundo Templo, no período em que Jesus viveu, era muito comum haver debates rabínicos noturnos. Eu achei muito interessante essa interpretação. Um autor bem conhecido, ele é judeu e ele crê em Jesus como Messias, e ele fala que Nicodemos foi até Jesus à noite porque ele tinha dúvidas teológicas e ele queria debater com Jesus sobre essas questões teológicas. E qual que era a dúvida de Nicodemos daquela época, irmãos? Era saber se Jesus era o Messias prometido de Israel. Então ele foi até Jesus com o intuito de debater com Jesus a respeito da sua messianidade. Ou seja, Jesus, tu és o Messias prometido nas Escrituras ou não? Só que Nicodemos acabou entrando numa fria, porque chegando lá, ele não conseguiu debater com Jesus o que ele queria. Ele acabou se deparando com uma questão teológica profunda e que abalou muito ele. Chegando no versículo 3, chegando Nicodemos, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, olha só a expressão dele, ele vai até Jesus. Eu quero saber se ele é realmente o Messias. Aí chega lá, encontra Jesus falando, nascer de novo da água e do Espírito, senão não vai ver o reino de Deus. Olha a expressão dele, a reação dele. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então veja, a reação de Nicodemos em relação ao que Jesus disse, é lógico que ele não levou ao pé da letra, irmãos, que realmente uma pessoa pode entrar novamente no ventre e nascer. Ele era velho, ele questionou isso, mas ele usou um exagero, uma expressão de espanto. Por quê? Ele percebeu que Jesus estava tratando de um ponto teológico muito profundo e importante, que já existia naquela época, que é a questão do novo nascimento, que é a questão da regeneração, que é a questão de ter uma nova vida, de ter uma mudança profunda espiritual no interior do homem. Nicodemos, irmãos, naquela época já existia essa ideia, esse conceito. Não estou dizendo que já se pregava o que Jesus pregou, não, porque senão nós não teríamos essa expressão de espanto de Nicodemos. Mas já existia a ideia de novo nascimento naquela época. E Nicodemos sabia dessa questão que já existia naquela época. Olha só, ele fala em nascer da água e do Espírito. No contexto judaico daquela época, existia a imersão em águas. O judeu, ele faz batismo, irmão, e imersão em águas para tudo. Isso naquela época e até hoje. Não é só um batismo como nós, cristãos. É vários. E isso tem base bíblica, não é invenção deles, não. Tem base bíblica. Por exemplo, para adquirir pureza ritual. Ou seja, se uma pessoa tem um contato com um cadáver, com um morto, o que era necessário fazer? Imersão. Está lá em Levíticos 15 e 19. Impureza da mulher pós-menstruação, né? Ou pós-parto, também precisaria fazer imersão. Tem também Levíticos 12, 5. Fluxo masculino, imersão também. Para fazer serviço no templo, antes de servir o altar, os sacerdotes precisariam se purificar. Fazia-se imersão também. Para o sumo sacerdote presidir Yom Kippur, ele também fazia imersão. As festas judaicas, principalmente Pessa, se eles fossem celebrar Pessa, precisariam antes fazer uma preparação, imersão. Então essa ideia de purificação em águas era algo que já existia naquela época. Mas o que espantou Nicodemos foi Jesus dizer nascer de novo da água e do Espírito. Os rituais que eu estou mostrando para os irmãos aqui, que existe no Antigo Testamento, era algo externo. Mas Jesus estava tratando de algo interior, algo muito mais profundo, que balançou com Nicodemos. Outra coisa importante, irmãos, que existia naquela época, deixa eu só citar aqui um ponto que eu acho importante também. Os fariseus também daquela época faziam muitas imersões também. Veja, eles tinham o hábito de fazer imersão até mesmo antes de comer uma refeição, hein? Outro ponto importante que eu achei interessante, os irmãos já ouviram falar, os manuscritos do Mar Morto. Os essênios faziam práticas também de imersão. Olha só o que diz. A seita dos essênios praticava imersão diária, buscando uma purificação contínua dos pecados e impureza ritual. Então era algo que já existia naquela época. Um outro fato que é importante a gente notar, que naquela época, para se converter ao judaísmo, um gentio, eu, por exemplo, não existe cristianismo. Vamos pensar que Jesus não veio ao mundo ainda. E eu sou um pagão. Eu adoro Moloque, adoro Beuzebu. E, de repente, eu me identifico com o judaísmo e eu quero servir ao Deus vivo e Criador de todas as coisas. Eu falo, não, eu quero servir a esse Deus. Eu precisaria fazer uma imersão em águas. E olha o que diz os textos antigos a respeito disso, olha.
o conceito que já existia, né, sobre imersão. Um gentio ou um prosélito que se converte ao judaísmo é como uma criança recém-nascida. Tem um outro texto que diz também a mesma coisa. Esse é um termo deles, né, de um livro antigo deles, que chama Talmud. E lá no Talmud, em Bavili, Evamot 48b, que é a referência onde vai estar isso, está escrito assim, ó, um convertido que se converte é como uma criança recém-nascida, novamente. Então, Nicodemos sabia, ele tinha essa mentalidade, poxa vida, peraí, esse Jesus está dizendo que a gente precisa nascer de novo, mas isso é para gentil, isso é para prosélito. Eu sou um judeu. Aí entra a questão do orgulho judaico, né? Existe isso. Paulo bate muito nessa questão, né, do judeu ele ser orgulhoso, porque eles têm a lei, ele tem os profetas, é deles que vem o Messias, as promessas que Deus fez pertencem a eles são a nação eleita, eles são descendentes de Abraão. Então, provavelmente, como isso é uma questão cultural, Nicodemos estava com isso na cabeça. Espera aí, se Jesus está dizendo que eu, judeu, eu já tenho garantido as bênçãos messiânicas, porque eu sou judeu, eu tenho as garantias, eu já herdei isso. Então ele olha para isso e pensa, peraí, não é bem isso, né? Então você veja que isso mexeu com Nicodemos de uma tal maneira que ele começou a questionar Jesus como que isso poderia ser assim, né? Um autor, o Arnold Furtenbaum, ele fala também sobre isso. Eu peguei esse comentário que ele faz e trouxe para os irmãos. Olha o que ele diz, ó. Um gentil ao se converter sinceramente ao judaísmo, a pessoa tem uma identidade espiritual totalmente renovada. Passado, linhagem e até certas obrigações legais anteriores deixavam de existir. É como uma criança recém-nascida. Então veja que outros autores vão dizer isso, que a ideia que Nicodemos pensou no momento era isso. Por isso que houve essa discussão. Mas Jesus estava passando algo muito mais profundo, algo, irmãos, que já tinha sido profetizado pelos profetas no Antigo Testamento, e Nicodemos não lembrou disso. Os profetas já tinham visionado que num futuro próximo, Deus, ele transformaria não somente o judeu, mas também todos que crescem no Messias, ou que crescem em Deus e na sua palavra. Veja o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 36 e 26. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observais. Outro profeta, que também viu, isso é futuro, eles estavam vendo no Antigo Testamento um tempo em que Deus transformaria o homem, que o homem não precisaria mais de atos externos, purificações externas, mas que Deus transformaria o interior do homem, sendo judeu ou gentil, teria que ser transformado pela mão poderosa de Deus. Jeremias em 31, e versículo 31 e 34 diz, diz assim, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esse é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Nessas profecias, Deus abre a porta de transformação, irmãos, não somente para os judeus, mas para as nações. O versículo que a Tati leu aqui, ó, diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia
não está reservado apenas para judeus. Jesus não disse apenas os judeus, mas todo aquele que nele crê tem vida em Jesus, irmãos. Você tem vida em Jesus? Você tem crido realmente que Ele é o Messias? Porque hoje está uma moda aí de dizer que Ele não é o Messias, né? Esperado. Até cristão está se desviando agora e se envolvendo com o judaísmo rabínico e dizendo que Jesus não é o Messias. Cristãos, irmãos, de anos, que choraram, que viveram aos pés de Cristo, agora estão dizendo que Jesus não é o Messias? Como assim, gente? Eu não posso pegar anos de história, anos de transformação na minha vida e jogar por água abaixo porque estão dizendo que, mas Jesus, ele não nasceu de José. Ele não é filho de José porque ele nasceu de forma sobrenatural. Não, irmãos, não pode, irmãos. Porque somente Jesus pode nos dar vida. Somente em Jesus nós vamos ter vida. E ele vem e diz que é necessário nascer da água e do Espírito. Água simboliza o quê? Purificação, arrependimento. Você precisa se batizar nas águas, sim. Você precisa descer as águas, porque você precisa receber purificação. Você precisa ser perdoado dos seus pecados. E o batismo representa isso, irmãos. Purificação, arrependimento, libertação de toda a sua vida passada. O apóstolo Paulo compreendeu muito bem isso. E ele vai e traz uma imagem que me impressiona mais ainda. Veja que no antigo, você olhando para Jesus, ele enfatiza o quê? Nascer da água. E Nicodemo diz, opa, peraí, imersão. Isso aí eu já faço. Mas vem Paulo e amplia isso. Ele diz lá em Romanos 6, diz assim em Romanos 6, deixa eu ler para os irmãos aqui. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele, e na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo vem agora e amplia, não é mais somente arrependimento e purificação. Sabe o que ele diz aqui? Que quando você escolhe se batizar, imerger em águas, você está, simbolicamente, você está morrendo juntamente com ele, sendo sepultado juntamente com ele e ressuscitando com ele. E mais ainda, isso representa uma união perfeita com o seu Messias, irmãos. Veja a importância de ser batizado, irmãos. Você está dizendo ao mundo que você aceita Jesus, você está dizendo ao mundo que você crê no que está escrito sobre ele, e que você agora está unido a ele, como João 15 diz, a videira verdadeira, irmãos. E é dele que você vai receber a seiva, é dele que você vai receber graça, força, vida e vigor para viver. Mas você precisa estar unido a ele por meio do batismo. Não tem esse negócio de vir para a igreja, desculpa aí, irmãos, e ficar, não vou me batizar agora, não. Não pode, irmãos, você precisa se unir a ele, você precisa estar preso a ele, aliado a ele, porque no dia que ele vier, voltar e buscar a sua igreja, você tem que estar batizado, você tem que estar unido a ele. E Romanos 6 nos fala isso, nós precisamos, irmãos. Outro ponto importante, irmãos, sobre o batismo, não é somente em águas, mas também em Espírito. Nós precisamos ser imersos no Espírito. Era algo que era somente para a liderança, irmãos, no Antigo Testamento. O povão tinha o Espírito Santo naquela época? Não tinha. Era algo reservado à liderança, somente à liderança. Reis, profetas, Elias tinha. Ou então quando era para um ofício específico, como foi no caso daquele artesão que criou todos os utensílios do tabernáculo. O Espírito Santo de Deus deu sabedoria a ele para que ele construísse todos aqueles utensílios. Mas Moisés tinha,
Veja que era só liderança. E o povão? Não tinha, irmãos. Mas teve um profeta que vislumbrou isso. Joel diz que chegaria um tempo em que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E isso se cumpriu em quem? Quem pôde... Daí vem os questionamentos. Quem será que vai? Como que Deus vai cumprir essa profecia? Como essas que estão em Ezequiel e Jeremias. Mas como que Deus vai conseguir cumprir essa profecia de transformar o homem? Daí vem os comentaristas e diz, não, é o Messias quem vai fazer isso. Mas daí na hora que você fala, não, e esse Messias é Jesus? Aí ele, não, mas ainda não chegou o momento. Chegou sim o momento, irmãos. Só Jesus pode transformar o interior do homem. Só Jesus pode transformar você. Só Jesus pode te dar o Espírito Santo, irmãos. Ele cumpriu a profecia de Joel 2, quando os discípulos estavam no mesmo lugar, orando e buscando a Deus. E de repente veio o vento impetuoso, fogo, e derramou sobre eles. E eles saíram falando em línguas, em idiomas de outras nações. O Espírito Santo de Deus precisa habitar em você e você precisa do Espírito Santo de Deus, porque Paulo vai dizer que se você não tem o Espírito Santo, você não é dele. E você não precisa, irmãos, falar em línguas para ser evidência, para ter evidência de que você tem o Espírito de Deus. Por quê? Jesus está dizendo que você precisa dele para nascer de novo. Então você tem que ter o Espírito Santo para produzir vida em você. Você acha que a gente vai conseguir vencer o pecado sem o Espírito Santo de Deus? O poder e a força do pecado? Não. Paulo diz que nós somos guiados por ele, que nós precisamos dele para vencer, irmãos, o pecado, a força do pecado. Nós precisamos dele para agradar a Deus. Nós precisamos dele para servir a Deus melhor. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Ponto importante, irmãos, sobre a questão do Espírito Santo. Eu sei que muita gente não gosta quando fala nisso, né? Mas a gente precisa, esclarecer essas coisas e também não é algo que prejudique você. Você não vai para o inferno por você acreditar que são 3 deuses. Não vai, irmãos. É um erro teológico você acreditar que são 3 deuses. Não são 3 deuses, irmãos. Não são. Eu sei que muita gente, eu mesmo aprendi assim, é 3 deuses. Não é 3 deuses, porque senão é politeísmo. E Deuteronômio 6 diz, adorará somente ao Senhor Deus. Está lá, eles chamam, o povo de Israel, os judeus chamam de Shema Israel, ou seja, Adonai é um, ou seja, Deus é um. Mas como explicar essa questão de 3 pessoas, Jorge? Como explicar isso? Irmãos, não é tão difícil. Deus, ele é todo poderoso, os irmãos concordam? Deus é superior a tudo que a gente possa imaginar. Deus é superior até mesmo à sua criação. A gente olha para o universo tão infinito, tão grande, e os cientistas dizem que ele ainda está em expansão. Deus é superior a isso. Moisés diz que ninguém pode ver a Deus e ficar vivo. O filho dele, o filho de Davi, Salomão, disse que, quando ele estava inaugurando o templo, ele disse que ele estava construindo aquele templo para Deus, mas ele sabia que nem mesmo os céus podem conter a Deus. Imagine o tamanho e o poder de Deus. Paulo, o apóstolo de Jesus, ele disse que Deus, ele é invisível, ele é imortal e ele é eterno. Veja que a natureza de Deus é totalmente diferente da que a gente possa imaginar. Como que Deus faz, irmãos, para se relacionar com sua criação, que é finita, que é limitada? Deus é infinito, nós somos finitos. Deus é todo poderoso, nós somos meros mortais. Como que Deus faz para se relacionar conosco? Deus, irmãos, vou usar uma linguagem assim, figurada, mas Deus, ele troca de roupa constantemente, irmãos. Deus, ele é um, mas ele troca de roupa. Quando Deus quer se relacionar com a sua criação, ele se apresenta com a roupa do filho. Quando ele quer se relacionar com o seu povo e ele quer produzir nova vida, ele se apresenta com a roupa do Espírito Santo.
São três deuses? Não são. São um só que se apresenta de forma acessível a nós. Você consegue pegar um avião hoje e ir até o Sol e suportar o Sol e voltar vivo? Não. Então, se nós formos até Deus da maneira que nós estamos, nós não vamos aguentar, nós vamos morrer. Então, o que Deus faz? Ele se apresenta de uma forma acessível a nós, por meio do seu Filho Jesus, o homem Jesus, e por meio do Espírito Santo. O Espírito de Deus, esse Deus Todo-Poderoso, habita em você. E Ele está produzindo vida em você. Ele está transformando a sua vida. Por quê? Quando Ele vier inaugurar o seu reino messiânico na terra, Ele vai precisar de súditos, de servos que estejam transformados, que sejam fiéis a Ele, que venceram o pecado, que optaram em segui-lo e servir a Ele, irmãos. E sempre vai ser assim, irmãos. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Após Paulo ficar cego, o que aconteceu com ele? Ele teve a visita de Ananias. E Ananias falou que Jesus tinha escolhido ele. E quando orou, os olhos dele caiu as escamas e ele voltou a ver. Lá diz que logo ele foi o quê? Batizado com quem? O Espírito Santo, e depois ele imergiu em águas, irmãos. Por quê? Ele precisa provar e mostrar para o mundo que ele está unido a esse Messias que ele segue agora. O que aconteceu na casa de Cornélio? Gentil, só tinha gentil lá. O povo ficou espantado, né? Como é que pode gentil receber como eles chamam em hebraico, Ruach HaKodesh, como pode receber? Pedro pregando, nem terminou a sua pregação e o Espírito desceu sobre ele para produzir vida sobre os gentios, mudar de conceito, mudar de rumo, de direção, abandonar o pecado, abandonar a velha vida, e logo depois eles foram batizados. É Deus quem faz isso, irmãos, nas nossas vidas. Você foi batizado, você tem o Espírito Santo dentro de você. Ah, mas eu não tenho os dons. Irmãos, é Ele quem distribui. Paulo deixou bem claro, é Ele quem distribui os dons de acordo com o propósito e a função da igreja, irmãos. É Ele quem vai fazer isso. Não pense que isso ficou no passado, não. Isso existe hoje. Se Deus quiser levantar o Bruno hoje como um profeta, ele levanta, irmãos. Levanta. Porque Deus vai olhar para a igreja e ver a necessidade da igreja. Irmãos, todos nós que estamos aqui neste lugar, você veio aqui na igreja para quê? Só para ouvir o Jorge pregar? Só para ver o pastor Zé ou ver os irmãos? Não, irmãos. Vocês vieram aqui porque vocês querem ouvir Jesus falar com vocês. Vocês querem ouvir Deus agir na vida de vocês. Quantos não saem de casa dizendo, Senhor, eu vou lá porque eu quero ouvir o Senhor falar comigo, porque eu não aguento mais essa vida. Aí você chega aqui, você vai ouvir Jesus falar? Sim. Como? Através do Bruno, através do Gessé, através do Rafa, através do pastor Zé, da Gláucia, através da Alda. Porque é isso que Deus quer, a edificação do corpo, da igreja, a edificação dos irmãos em si. É um edificando ao outro. Como? Com os dons. Você precisa orar, você já tem o Espírito de Deus, ore, peça dom a Deus. Para quê? Para mim ser o apóstolo top? Não, para você edificar essa igreja aqui, ó. Para você edificar, quantos estão precisando ouvir uma palavra profética, quantos estão precisando ser curados, quantos estão precisando ouvir Deus dar uma direção e um rumo para a sua vida, e você foi chamado para isso. Você não foi chamado só para ficar sentado no banco desta igreja, você foi chamado para servir neste reino do Messias. Você foi chamado para servir nesta obra, irmãos. Edificar uns aos outros, você precisa. Paulo descreve isso naquela carta dele aos Coríntios, quando ele diz, olha, um tem salmos, o outro tem revelação, o outro fala em línguas, o outro interpreta. Isso é o quê? Edificação do corpo da igreja.
Você precisa buscar os dons do Espírito, irmãos. Porque isso vai produzir o quê? Vida em você. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos fazer uma oração? Lições práticas. Precisamos olhar para dentro de nós e buscar uma vida pura e transformada. Por quê? Você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você. Segundo, entender que Deus está acessível a todos e buscar sinceramente o arrependimento e a renovação espiritual. O batismo como símbolo de morte e ressurreição. Ao ser imerso, a pessoa simbolicamente morreu para o pecado e ressuscitou para esta nova vida que Jesus te dá. O crente deve deixar de viver conforme as inclinações do velho homem e viver de acordo com a vontade divina. Tal transformação espiritual é ancorada na união com a morte e ressurreição do Messias, que nos deu essa unidade com Ele. Ora, não sabeis vós que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele, na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver conforme está escrito. Que essas palavras se cumpram em nossa vida. Que realmente todos nós possamos Te servir em novidade de vida, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, as Tuas bênçãos sem medida. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos socorre. Nós precisamos do Teu auxílio, da Tua ajuda, da Tua força para entendermos e compreendermos as Escrituras para Te servirmos melhor, Senhor. Com dedicação, com alegria, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Eu sei que muitas vezes, Senhor, as lutas têm nos entristecido, nos abatido, nos deixado, Senhor, paralisados, Senhor. Mas o Senhor está conosco. Apesar de não o vermos, o Senhor nos vê. Apesar de não ouvirmos a sua voz audivelmente, mas o Senhor nos ouve. O Senhor está presente aqui, Senhor, e assistindo esse culto e vendo tudo o que se passa aqui. O Senhor é todo poderoso, não existe outro além de Ti, Senhor. Por isso nós Te rogamos, Senhor, transforma as nossas vidas. Enche-nos, Senhor, da Tua presença, eleva-nos o nosso nível espiritual mais e mais, Senhor, ao ponto de nós entendermos, Senhor, como Te agradar, como Te servir, Senhor, melhor. Fala com cada um aqui presente, Senhor. Traz solução para os problemas, para as dificuldades existentes, seja saúde, seja nas finanças, seja no lar, Senhor. Traga, Senhor, solução. Ó Deus, acalma essa tempestade, Senhor, pois o Senhor está conosco neste mundo. Ó Deus, vem de encontro, Senhor, com aquilo que a Tua serva tem tanto pedido, Senhor. Vem de encontro, Senhor, neste momento e ajuda ela, Senhor. Traz paz e conforto, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos neste momento, em Teu nome. Amém, Senhor.